paz do Senhor Jesus, meus queridos, boa noite, louvado seja Deus. Mais um dia, o nosso café com palavra, amém? Quem vos fala, a pastora Yara. Para quem não me conhece ainda, Deus abençoe em nome de Jesus, seja muito bem-vindo, amém? O pessoal tá entrando aí, uma boa noite, né? Primeiramente, feliz dia dos namorados, para quem tem namorado. Feliz dia dos namorados para os casados, que casado também namora. Amém, boa noite, meus queridos. É alegria poder estar aqui com vocês nesta noite. O nosso café com palavras hoje está à noite, amém? Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Nós estamos aqui com o nosso seminário de cura interior. Nosso terceiro dia hoje, da qual o Senhor colocou no nosso coração um tema, né? E 3 dias de seminário e um pouco de estudo da palavra de Deus, tá bom? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Deixa Deus te usar nesta noite. Vamos marcar o pessoal. Vamos marcando as pessoas que você sabe, que você conhece, que precisa ser visitado pelo Senhor nesta noite, que precisa de cura interior, né? No início desse trabalho, nós falamos que todos nós precisamos, né? E realmente todos nós precisamos de cura interior. Amém? Sejam todos bem-vindos. Irmã Carla Marques já está aí, Deus te abençoe. A irmã Sueli também já está conosco nesta noite. Pastor Fábio, Deus abençoe. Josiane Mota, seja bem-vinda. Aleluia. Evangelista Marta, ó, alegria ter você aí. Irmã Sueli Sabino, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Irmã Vilma Alves, glória a Deus. Vilma Confessor, Deus te abençoe. Essa carinha de triste é porque eu falei que é o terceiro dia. Louvado seja Deus, mas o café com palavra vai continuar, amém? Todos os dias. Nós estamos no terceiro dia do nosso seminário de cura interior. Alguns irmãos falam, pastora, dá continuidade. Irmãos, o assunto é que não nos falta, amém? Vamos começar, né? Vamos fazer o nosso estudo aqui. A pastora vai fazer de tudo para terminar aquilo que Deus colocou ao meu coração, e eu creio, né? A vontade de Deus seja estabelecida, a vontade de Deus seja feita, tá bom? Se Deus falar pra gente continuar, a gente continua, amém? Louvado seja Deus. A irmã Bárbara também já está aí conosco. Irmã Raquel Nunes, Deus te abençoe. Alessandra Galindo, Deus te abençoe. Louvado seja Deus. A irmã Indaiana, seja bem-vinda, minha amada. A irmã Joventina, a irmã Jô lá de Mogi, Deus abençoe. Marca o povo aí, Jô. Marca o povo de Mogi aí. Deus vai falar forte ao coração dos irmãos, tá bom? Evangelista Marcelo Paixão, meu amigo, Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo nesta noite, tá? Aleluia. Os irmãos estão entrando aí. Evangelista Valdo, olha que alegria, louvado seja Deus, amém? Que Deus possa falar tremendamente ao coração dos irmãos. Pastor, hoje teve um dia um pouquinho corrido, chegamos quase há pouco em casa, louvado seja Deus, mas o nome do Senhor será glorificado nesta noite, amém? Vamos orar? Oremos ao Senhor, amém? Glória a Deus, soberano Deus eterno Pai. Nós estamos aqui, Senhor meu Deus, nesta noite, mais uma vez reunidos em Tua santa presença. Queremos, ó Deus, primeiramente te agradecer, te louvar por este dia que o Senhor fez, por este dia chamado hoje. Aleluia, quero também, Senhor, já agradecer, já te louvar por este tema, por este seminário, Senhor, que foi tão enriquecedor para as nossas vidas, para a nossa alma. Aleluia, que esta live, Senhor meu Deus, ela possa alcançar pessoas, ela possa transformar, ela possa trazer cura e libertação, Senhor, para muitas almas. Assim como nós já temos recebido testemunhos de pessoas
que ouviram a primeira, a segunda live e já começaram a praticar, colocar em prática aquilo que ouviram, que receberam. Aleluias. E o Senhor já tem trabalhado sobre a vida delas. E eu creio que no dia de hoje não será diferente. Que o Senhor possa alcançar, quebrar grilhões, cadeias, algemas. Que nós possamos ter uma vida plena, que nós possamos viver a plenitude de Deus através do conhecimento da Tua palavra. Amém? Já quero repreender em nome de Jesus toda a investida do mal contra este trabalho, né? Toda a tentativa do inferno, aleluias, contra este trabalho. Amém? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então, terceiro dia do nosso seminário de cura interior. Amém? Eu quero que você abra comigo aí a tua Bíblia, Filipenses capítulo de número 3. Filipenses 3, nós vamos ler a partir do versículo 12, nós vamos ler o 12 e o 13. Amém? Versículo 12 diz assim, olha, não que já a tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu continuo avançando para as que estão adiante de mim. Amém? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós começamos este trabalho, este seminário. No primeiro dia nós falamos, aleluia, sobre a tricotomia humana, sobre a divisão do homem, né? Mente, corpo, alma. Só dando uma enxugada para aqueles que não participaram da primeira, nem da segunda, né? Mas hoje tiveram o privilégio de estar encerrando conosco este seminário de cura interior, tá? Falamos que a cura interior nada mais é que a cura da alma do homem, né? O Espírito é de Deus, aleluia, o corpo é só para nos locomovermos neste mundo e a alma é o centro do nosso estudo, amém? Na alma é que centraliza todas as coisas, louvado e exaltado seja Deus, e dentro deste tema alma, nós colocamos aí a mente, né? As nossas emoções e as nossas vontades. Falamos sobre a mente, falamos sobre as emoções e hoje nós vamos falar sobre a vontade. Irmão, se prepare. Se você está com alguém aí do teu lado, fala, você está preparado? Porque o Senhor ele vai nos chacoalhar um pouquinho. Mas é isso aqui para que nós venhamos ser curados, amém? Eu falo que um médico sempre quando ele vai curar uma ferida, ele primeiramente mexe nela, né? Até teve alguns dias que eu coloquei como tema, né? Vamos mexer nos porões da nossa alma. E existem lugares, né, que nós muitas das vezes não queremos mexer, mas é necessário para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que verdadeiramente nós venhamos a alcançar benevolência da parte de Deus e possamos viver a plenitude de Deus sobre nossas vidas. Amém? Pessoas que sofrem com situações, mesmo sendo cristãos. Pessoas que sofrem, né? Falamos ontem de religiosidade e espiritualidade, né? A pessoa religiosa, ela não pratica, né? O religioso, ele não tem mudança, né? Ele conhece, ele sabe, né? Tem consciência, mas não se tem mudança. Mas os espirituais, eles andam segundo a vontade do Espírito, mortificando a tua carne, né? E agradando a Deus. Amém? Então aqui Filipenses, o Senhor me deu hoje, Filipenses capítulo de número 3, versículo 12, o apóstolo Paulo está falando aqui aos filipenses, né? A igreja de Filipe. E aqui ele fala algo interessante, né? Deixando as coisas velhas para que nós possamos viver o novo de Deus, né? E muitas das vezes nós queremos prosseguir com aquilo que é velho. E nós acabamos rodando em círculo, né? Acabamos rodando em círculo, acabamos ficando parados, estagnados, né? Mas quando nós, louvado e exaltado seja o nome do Senhor,
quando nós avançamos, irmãos, quando nós nos desprendemos daquilo que nos impede de crescermos na presença de Deus, e quando nós aí nós conseguimos avançar, quando desprendemos do velho. Amém? Eu quero falar hoje sobre vontade. E vontade foi algo que Deus nos deu. Foi Deus que nos dotou de poder de escolhas, tá? Porque nós exercemos a nossa vontade, nada mais é que exercermos as nossas escolhas, tá? Deus, ele não faz escolhas por nós, né? Aquilo que nós tem que partir de nós, porque senão ele não nos daria o livre-arbítrio, né? Então, nós temos o poder de escolha sobre nossas vidas. Então Deus nos deu esse poder. Deus nos dotou desse poder de escolha. Tanto é um exemplo, louvado seja Deus, lá no Éden, né? Deus colocou o homem, colocou a mulher, e ali Deus deu poder ao homem de escolha. Ele apresentou a eles o que tinha, apresentou o que eles podiam fazer, o que eles não podiam fazer. E ali, diante da escolha humana, eles escolheram fazer exatamente aquilo que Deus disse que não poderia fazer. Olha que interessante. Neste dia, aconteceu o que nós chamamos de queda do homem, né? O homem pecou contra Deus. O homem se deixou levar pela sua vontade, pela sua escolha, né? E desagradaram a Deus, né? O que eu quero dizer para você é o seguinte: a nossa natureza humana, ela já pende para as escolhas erradas, para decisões erradas, para vontades erradas. Isso é o nosso ser natural, tá? O nosso ser carnal. Por isso que nós precisamos andar como espirituais, porque se nós andamos como espirituais, nós estamos andando segundo a vontade de Deus e cumprindo a vontade de Deus. Mas se nós andamos segundo a nossa própria vontade, nós estamos andando segundo a vontade carnal, tá bom? E muitas das vezes fazemos escolhas erradas, né? Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Quando nós falamos ontem de religiosidade, o que atribui a uma pessoa religiosa? O não querer mudar. Nós falamos aqui 2 dias seguidos, né? E o dia de hoje, nós falamos acerca de esvaziarmos de nós, de andarmos guiados pelo Espírito e não por nós. Então, eu disse também que quando você escolhe andar segundo o penhor, né, do Espírito, a direção do Espírito Santo de Deus, que tem que ser atribuído em nós, porque senão não há mudança em nós, porque senão não há cura em nós. Nós frisamos bem a religiosidade no dia de ontem, porque existem algumas pessoas dessa maneira. Já estão na presença de Deus, uma vez que nós partimos do princípio de que para que haja mudança em nós, na nossa natureza humana, é necessário que nós andemos com Deus, pratiquemos a vontade de Deus. Falamos acerca da palavra, o poder que a palavra tem de transformar as nossas vidas, de mudar as nossas vidas. Muitas das vezes nós lemos a palavra, não praticamos, né, a palavra de Deus, porém nós até ditamos que conhecemos, até podemos conhecer, mas se você não pratica, não adianta você conhecer. Nós temos que conhecer e praticar. Amém? E esse não quero mudar, esse é do nosso eu. Pastora, existem situações e pessoas assim? Existe, irmãos. Existe, é seguro que existe. A nossa natureza caída, ela constrói em nós, olha que coisa forte, ela constrói em nós mecanismos de defesa. O que é isso, pastora? Nós protegemos aquilo que a nossa vontade. Nós protegemos a nossa vontade, nós criamos, nós temos essa facilidade, né? A nossa natureza caída, humana, tem essa facilidade
de criarmos mecanismos de defesa contra aquilo que nós queremos, né? Com relação à nossa vontade. Isso, ele vai e bate de frente com a vontade de Deus, né? De sermos espirituais. Amém? À medida que nós construímos isso, eu falei ontem para as pessoas, é difícil quando a pessoa ela já estabelece algo na mente. Falei de você ministrar uma pessoa, chegar para ministrar uma pessoa e essa pessoa já está com a mente dela totalmente fechada com relação àquilo, porque ela já deu o poder de decisão dela, de escolha. Ela já estava do divórcio, por exemplo. Amém. Glória a Deus. Tá todo mundo aí? Dá um joinha para a pastora se tá todo mundo aí. Aqui para mim apareceu que tinha caído a conexão. Tem alguém aí? Glória a Deus. Tem alguém aí? Caiu? Retomou? Retomou? Glória a Deus. Amém? As me abandonado. Eu deixei duas me assessorando, que elas me abandonaram. Oi? Tem alguém aí? Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que bom que vocês estão aí. Evangelista. Graças a Deus. Amém. Travou, mas voltou. Amém. Foi a minha conexão aqui que caiu, mas ela já voltou, já se converteu. Para a glória de Deus. Amém. Vamos intercedendo aí. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Nós estávamos falando acerca do mecanismo de defesa que nós criamos para proteger a nossa vontade, né? Aí eu falei acerca eu ia citar o exemplo do divórcio, por exemplo, uma pessoa que já pré-estabeleceu no coração dela, né, a certeza de, não, eu quero divorciar, eu estou certa, eu estou decidida. Irmão, você chega para ministrar uma pessoa dessa, é a coisa mais terrível que tem, porque ela já determinou aquela vontade no coração dela. Amém? Aí é muita oração, é muita intercessão, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós mesmos criamos mecanismos de defesa para proteger a nossa vontade. E nós acabamos nos enganando, né? A gente engana, a gente acaba se enganando. Vamos falar desses tipos de mecanismo? Agora o negócio vai pegar. Vai intercedendo aí. Louvado seja Deus. O evangelista Samara entrou. Glória a Deus. Fica aí intercedendo, evangelista. Deus te abençoe. Vamos lá, tipos de mecanismo. Pastora, vai doer, vai doer, mas vai te curar, tá bom? Vai doer em mim, mas vai me curar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Qual que é o primeiro mecanismo que nós usamos? Negação. O que é isso, pastora? Não queremos olhar para o problema, nós não queremos discutir acerca daquele problema, nós queremos esconder, queremos camuflar. Nós construímos muralhas em volta daquele sentimento. Você sabe que o sentimento não provém de Deus. Você sabe que aquele sentimento está sendo proveniente da tua alma. Você sabe disso, que não está vindo do homem espiritual, mas do homem carnal. Só que você não está disposto a mudar. Você não está disposto a enfrentar aquilo. Como assim, pastora? Você acaba criando um mecanismo de negativa, como se o problema não fosse você. Não sou assim. A pessoa, ela senta com você e aí ela vai te dar um diagnóstico. Conversa 5 minutos, mas é 5 minutinhos de conversa. A gente tem 5 minutinhos de conversa e aí a gente começa a querer ajudar esta pessoa. A primeira atitude dela é, eu não sou assim. Eu não faço isso, mas isso não sou eu, isso não parte de mim, né? Então, o primeiro mecanismo, isso é muito comum, irmãos, tá bom? É o de negamos, né? Nós negamos que realmente nós estamos sentindo aquilo. Por exemplo, quando você fala com alguém acerca dela estar magoada, tipo, você
Vamos falar acerca do perdão? Vamos falar que isso dói, né? Vamos falar do perdão. É tão difícil, né, irmão, perdoar? Nós criamos mecanismos de defesa, mas não fui eu. Não fui eu que comecei, né? Não foi eu que fiz. Não foi eu que... não fui eu, né? O mecanismo de negação é esse, tipo, não fui eu que causei isso. Não fui eu que comecei a briga, né? Não foi eu que discuti, não foi eu que errei, né? Essa é a primeira, a negação. Só que assim, se nós formos pegar a Bíblia vai dizer o seguinte, que o perdão, louvado seja Deus, você não precisa ter razão para você perdoar, né? Então você não perdoa só quando você está certo. Não. Às vezes vai ter que partir de você a atitude de liberar o perdão mesmo sem ter sido você que iniciou aquela... Amém? Então, às vezes não, nós queremos perdoar somente quando nós temos... nós queremos ter razão diante do perdão, né? E é difícil até a gente reconhecer que errou. Muito difícil, né? A primeira situação é a negativa, né? Você se justifica diante daquilo, só que você tá com aquilo doendo dentro de você. A falta de perdão, ela adoece as pessoas. Adoece a nossa alma. A gente fica com a alma doente. A falta de perdão é um negócio terrível, né? Em todos os âmbitos, né? Falando no âmbito sentimental, também, né? Vínculo de amizade, familiar, né? Com os filhos, né? Com o esposo, com tudo. Lá, né? Com o chefe, com o patrão, com o pastor. É uma bênção. Amém? Então, nós construímos essa muralha da negação em volta do nosso sentimento. Primeira coisa que a gente precisa aprender. Outro tipo de mecanismo que nós criamos, racionalização. Pastor, o que é isso? Vou repetir. Racionalização. Nós tentamos dar razões. Lembra que eu falei? A gente quer ter razão. Nós queremos dar razão para que nós venhamos justificar o nosso comportamento. Ah, mas foi fulano que fez isso. Ah, mas eu sou assim porque aconteceu isso comigo. Olha isso. Você está racionalizando aquilo. Mas você já detectou que você está doente. Você está enfermo, que a tua alma, né, o teu interior, o teu homem interior, ele está doente acerca daquela situação. Mas nós queremos racionalizar, nós tentamos dar razão. Não, mas eu estou assim porque é assim. Eu estou desse jeito, eu ajo assim porque primeiro agiu comigo. Eu respondo assim porque me responderam assado, né? Então a gente cria você busca a sua razão, em vez de você falar, não, isso não é bom, né? Eu preciso melhorar isso dentro de mim, independente se você está certo ou se você está errado. Se isso está sendo gerado dentro de você, então o problema está em você. Foi gerado em você. Amém? Nunca somos nós. Olha isso. Né? Não fui eu que comecei. Só que nós estamos enganando a nós mesmos. A gente vê isso muito comum em relacionamentos. Quantos casais, irmão? Quantas famílias em guerra, em situações... Porque eles ficam em guerra, esperando alguém levantar a mão e dizer, não, fui eu, tá? Você me perdoa, fui eu que comecei. E nem sempre, mesmo você tendo razão, você vai ter que se render àquela situação, você vai ter que perdoar, você vai ter que passar por cima daquilo, né? E muitas das vezes nós não queremos. Segundo mecanismo. Terceiro mecanismo é a projeção. O que é a projeção? É o pior de todos. Escreve aí, projeção. É o pior de todos. Nós avançamos um pouco mais no nosso engano. Lembra que eu falei que quando a gente usa esses mecanismos, né? Quando a gente usa esse mecanismo de defesa, nós estamos praticando engano, em vez de enfrentarmos aquela situação
de falar, não, realmente eu preciso mudar, eu preciso melhorar, isso tem que ser tratado em mim, isso está dentro de mim, isso colocaram em mim, né? E a gente tratar aquela situação. Porque nós projetamos para o outro os nossos defeitos ou o nosso problema. Quando não, projetamos a Deus. Às vezes nós projetamos para Deus, irmão. A gente quer culpar a Deus por situações que muitas das vezes nós que não quisemos mudar. Ou nós que fizemos nossas escolhas. Você fez a tua escolha. Você não pode transferir a Deus ou a outras pessoas a responsabilidade das suas escolhas. Irmão, você quer ver um negócio? Agora eu tô falando como pastora. Tanto que a gente sofre. Tanto que a gente sofre. Muitas das vezes as pessoas fazem as suas escolhas erradas, né? Fazem suas escolhas erradas, vivem uma situação terrível e elas querem transferir, né? Querem projetar essa culpa porque não foi orientado, porque não foi cuidado, porque Deus permitiu, porque que Deus fez assim, porque... Mas foi você que escolheu. Graças a Deus, fomos nós que escolhemos, né? Lembra? Eu tô falando hoje da nossa vontade, tá? Para você que tá entrando aí, nós estamos falando de cura interior, de enfermidades da alma. Então a nossa vontade, muitas das vezes nós colocamos a nossa vontade na frente da vontade de Deus. Pastora, isso também é um tipo de enfermidade? Irmão. Quando nós atropelamos Deus, né? Quando nós atropelamos Deus acerca da vontade dele, que a vontade dele é boa, é perfeita, né? É agradável. A vontade de Deus é agradável, ela é perfeita, né? Mas quando nós colocamos a culpa em Deus, quantas pessoas, irmãos, que passam por situações, por frustrações e acaba descontando em Deus, larga Deus, sai da igreja, larga de ministério. Às vezes é mais fácil a gente mudar de igreja, mudar de ministério, mudar de casamento, mudar de relacionamento, do que mudarmos. Lembra que ontem eu falei da mulher samaritana? Que Jesus marcou aquele encontro com ela, né? E aí no final daquela conversa toda de dar água, tirar água do poço né? Jesus vai lá e fala para ela, chama teu marido. Ela fala, não, eu não tenho marido. Aí ele fala, disseste bem, tu já tivesse 5 e nenhum é seu marido. Para ela, então assim, é como se ela, a pessoa, foram escolhas, né? Foram escolhas. Ela escolheu por 5 vezes errado? Escolheu. Né? Por 5 vezes errado, são escolhas. Mas a misericórdia de Deus alcançou ela, né? Jesus foi lá e mudou a situação. Jesus mudou o cativeiro daquela mulher, mudou até o curso de vida, de trajeto dele, para poder encontrar aquela mulher, para encontrar aquela samaritana e dar fim àquele sofrimento dela, né? Nós temos que reconhecer a nossa culpa, né? Nós temos que reconhecer aquilo que nós fazemos de... Por exemplo, Adão e Eva. Deus colocou Adão no Éden, né? Deus colocou a Eva, Deus colocou Adão, mas Deus atribuiu a responsabilidade de cuidar do jardim para quem? Para Adão. Quem pecou foi Eva. Eva que pecou, né? Eva que foi lá e pegou do fruto, comeu e ainda deu pro teu marido. E Adão comeu por quê? Ele deveria ter, não é? Ele poderia ter corrigido Eva e eles não iam comer, mas ele comeu. Então o erro não foi... A gente não pode só generalizar e dizer que só Eva errou. Não, ele errou porque ele se descuidou do jardim. Se descuidou do jardim, a responsabilidade Deus colocou sobre ele. Aí quando Deus chega a falar com ele acerca disso e recobrar a responsabilidade dele, que ele era o cuidador do jardim, o que ele faz? Ele agora projeta a culpa para Deus. Ele fala assim, essa foi a mulher que tu me destes. Essa foi a mulher que tu me destes. Olha isso, que ousado. Olha que ousadia.
Ele poderia ter sido mais humilde, né? Poderia ter falado para Deus, não, Deus, eu pequei, eu errei, eu me descuidei, né? Deixei de olhar o jardim, deixei Eva sozinha, deixei ela ser ludibriada pela serpente, né? É chamar para si a responsabilidade daquilo. Mas ele atribuiu a Deus, não, essa foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu que me fez errar. E isso acontece, irmão, porque nós não conseguimos, muitas das vezes, determinar e nem assumir as nossas culpas, né? As nossas falhas, os nossos erros, as nossas fraquezas, né? E muitas das vezes, por nós não conseguirmos fazer isso, a gente vai ficando meio confuso, né? A vida da gente vai ficando meio confusa. Porque você fala assim, né? Engraçado, né? Principalmente as pessoas que elas já estão em Cristo Jesus, já são, elas já têm acesso ao Espírito Santo. Ela vai olhar para dentro de si, ela vai falar, mas como assim, né? Mas como eu sinto isso? Como eu passo por isso? Como eu faço isso? Né? Se eu tenho Deus. Aí elas ficam envergonhadas, se sentindo culpadas, confusas, e elas não conseguem ter um relacionamento sadio com Deus. Às vezes por nós não termos, né, esse enfrentamento conosco mesmo, e a gente vai andando errante, e chega um determinado tempo que você quer atribuir essa culpa a Deus. Aí você fala, eu vou servir mais a Deus, não. Eu tenho, né, não tenho saído dessa situação, não tenho... Mas não é porque Deus não quer. Pastor Fábio já somos ingratos. É verdade, pastor. Muitas das vezes nós somos, né? Mas na verdade é por causa dessa tendência, pastor, a projetarmos a terceiros, né? As nossas limitações, as nossas escolhas, né? Quantas pessoas, às vezes, né? Quantas pessoas nós conhecemos que deixaram de servir a Deus? Deixaram de servir a Deus porque a igreja não está mudando em nada, não vejo minha vida mudar em nada. Mas não é que a igreja não está mudando em nada. E não é a igreja que vai mudar você, querido. É a pessoa do Espírito Santo atuante em você que vai mudar a tua situação. É você praticar a palavra de Deus de uma forma verdadeira, genuína sobre a tua vida, é que vai mudar a tua vida. Tem pessoas que vai passar a vida toda sendo frequentadores de templo. Pastor, agora tu pegou pesado, mas irmãos. O mesmo Espírito Santo que atua na minha vida, ele atua na vida de todos que estão me assistindo. Todos que estão me assistindo aí, o Espírito Santo é o mesmo. Ele atua, se ele atua em mim, e ele me direciona aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que eu não posso, aquilo que agrada, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que vai me trazer sofrimento, aquilo que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, é o mesmo Espírito Santo que atua também na vida de todos que estão aí. A diferença é que uns andam errantes, outros não, outros assumem suas culpas, outros não, né? Outros vivem uma vida de bênção, outros vivem uma vida de derrota, né? Então justamente por isso, porque como nós estamos andando, cada um tem uma forma de caminhar com Deus, cada um tem uma forma de aplicar a verdade de Deus sobre suas vidas. Isso é muito forte. Isso, irmão, isso chacoalha a gente, porque a gente não quer. Pastora, eu entrei nesse seminário para escutar que o diabo que me rouba, que o diabo que lança isso em mim, que o diabo que põe meus medos, que põe minhas culpas, que põe minha frustração, é o diabo que toca no meu casamento, é o diabo que... Irmão, o diabo não tem poder para fazer nada se você não permitir. Nada. Ele não tem poder para fazer nada. Ontem eu falei isso. Ele está ao nosso redor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Sobre tua vida está o Espírito Santo de Deus. Ela diz assim, não deis lugar ao diabo. Então se nós não dermos lugar para ele não vai atuar. Ele pode até se andar. Ele vai ficar procurando? Vai. Que a Bíblia fala, né? Que é para nós andarmos sóbrios e vigilantes. Escuta isso. Sóbrios.
O que é sóbrio, pastor? Não estou falando de embriaguez, não. É sóbrio com relação à vigilância, a estarmos atentos. Isso é ser sóbrio. A estarmos atentos acerca de Deus sobre nossas vidas. Porque o adversário, ele anda ao nosso derredor. Ele brama como leão. Procurando o que, pastora? O que a pessoa bramando, o que ele quer? Ele quer te tragar. Né? Ele quer te tragar. Mas se nós não dermos lugar para ele, irmão, deixa ele bramar, deixa ele rugir, ele vai ter que bater por retirada se você não der lugar para ele. Você quer ver uma situação? Dentro de casa, situação de âmbito familiar. Às vezes, irmão, você tem que engolir seco algumas situações. Às vezes você dá uma doida. Às vezes tem que dar uma de doida, irmão. Dá uma de doida. Finge que não ouviu. Dobra o joelho, vai orar. Né? Mas a gente quer ter razão sempre em tudo, em todas as coisas. Aí ao mesmo tempo errou, você se torna errante. Porque você quer ter razão diante daquela situação. Aí o negócio vira. Aí sim. Aí partiu de nós a legalidade pro adversário das nossas almas. Porque ele só está esperando isso. E às vezes a legalidade a gente dá num falar, às vezes a legalidade a gente dá numa atitude, numa ação, né? Numa vontade. Dá legalidade, irmão. Você dá legalidade. Você dá legalidade nas nossas vontades. A vontade é um negócio terrível. Nós temos que lutar contra a nossa vontade. Ou então, quer andar certo? Quer ter uma vida plena? Quando aquela vontade for gerada em você, quando a tua vontade for gerada em você, o que você faz? Coloca diante de Deus. Senhor, alinha, olha que coisa linda, uma oração simples. Alinha a minha vontade ao centro da tua vontade. Você pediu, você não fez uma oração, é uma oração, irmão. Deus, alinha a minha vontade é essa. Esteja a minha vontade no centro da tua vontade e o Senhor testifica isso em mim. E espera. Espera a resposta de Deus. Porque às vezes também nós indagamos ao Senhor e não esperamos a resposta de Deus. A gente já quer atropelar. Aí você vai falar, não, mas Deus falou comigo. Às vezes Deus não falou nada. Deus estava em silêncio. Né? Nós temos que esperar. E Deus fala. E quando Deus fala, não é confuso. Deus fala de uma maneira muito clara. Muito clara. Deus fala com uma clareza. Eu falo que aquela voz dentro de nós é a nossa voz. É a voz do nosso coração. É a nossa vontade que está exteriorizando. A vontade de Deus, ela é clara, mas ela é sutil. A vontade de Deus, ela é muito clara, mas ela é sutil, irmão. Às vezes você fala, eu vou por aqui. Aí o Espírito Santo lá no fundinho, ele tá falando assim, vai pra direita. Aí o teu coração tá, vai pra esquerda. E o Espírito Santo tá, vai pra direita. E você, não, Deus mandou ir pra esquerda. Não é Deus mandou, foi você. Desse jeito que eu tô fazendo mesmo. O seu eu é desse jeito. A nossa vontade é desse jeito. Aí você tem que parar. Fazer isso que eu falei pra você. Deus, alinha a minha vontade ao centro da tua vontade. Qual que é a tua vontade hoje, Deus? Qual que é a tua vontade acerca desse objetivo com o Senhor? Apresenta pro Senhor direitinho. Amém? Coisa linda. Tu vai errar menos. O ideal seria que a gente não errasse, mas quem não erra, né, irmão? Né? Mas você vai errar menos. A pastora está te dando instruções aqui através do Espírito Santo para você errar menos, irmão, andar menos errante. Davi fez isso. Eu guardo a palavra de Deus no meu coração para eu não pecar contra ti. Quanto mais a gente guarda a palavra, menos errante nós andamos. A voz do Espírito Santo, ela é sutil. Lembra quando Elias estava dentro da caverna? Elias estava dentro da caverna.
Veio um terremoto. O texto bíblico diz que ele não estava no terremoto, né? Veio o vento. A Bíblia diz que ele também não estava no vento. Ainda bem que Elias não se deixou ser enganado. Mas de repente veio uma brisa suave, leve, mas certeira. Fez com que Elias saísse daquela caverna. Era a voz do próprio Deus. Coisa linda, né? Nós temos que reconhecer tudo isso, irmão. Sabe por quê? Porque se a gente se deixa ser levado pelas nossas vontades, pelo aquilo que nós queremos, por aquilo que é gerado dentro de a gente vai criando essa consciência de que aquilo não foi a vontade de Deus, mas foi a nossa, né? Não foi a vontade de Deus, mas foi a nossa. Aí quando você se dá por consciente de que aquilo está errado, você vai ficando com vergonha, você vai se envergonhando, você fala, nossa Deus, olha isso, olha no que virou isso. Olha que situação que eu estou, olha que emaranhado que eu estou, Deus. Isso vai criando é como se fosse um nevoeiro. Como se fosse um nevoeiro, irmãos, entre nós e Deus. Você já começa a não olhar para Deus mais com aquela clareza, sabe? Eu tô vendo Deus. Você começa a ver aquele nevoeiro. O que é isso? É a vergonha, é a culpa. Você poderia estar falando, poderia ter ouvido. Deus não era, então. Então, era a minha vontade, não era Deus. Porque Deus não, as coisas de Deus não é confusão, né? Né? O pastor Fábio tá ali hoje, eu já tomei 3 xícaras de café. Esse pastor Fábio é uma bênção, glória a Deus. Então nós ficamos envergonhados, porque depois nós vemos que foi o nosso eu e nós não demos voz ao Espírito Santo. Eu tô dizendo isso até às pessoas que são espirituais, hein? Tem algumas que tem dia, meu, que bagunça com o negócio e quando vê, já tomou atitude, né, contrária à vontade de Deus. Bom, primeiro nós reconhecemos tudo isso. A gente faz aquela análise, né, na nossa mente, né? A gente faz aquele análise, aquela avaliação, que erramos, pecamos, reconhecemos isso. E aí nós temos que corrigir essas coisas, irmãos. É errante, fazendo aquilo e a gente sabe que não deu certo. Nós temos que confessar diante de Deus as nossas falhas, as nossas fraquezas. E para isso você precisa primeiro confessar para você. Confessa para você. Ai, pastor, isso é difícil. Confessa para você primeiro. Se você confessa para você, vai ficar fácil você confessar para Deus. Confessa para você que fica fácil você confessar para Deus. Porque quando nós confessamos para Deus, olha isso que interessante, nós não podemos confessar a Deus o que não reconhecemos em nós. Como é que você vai confessar para Deus se você não reconheceu em você primeiro? Você tem que reconhecer. Reconhecer o quê, pastor? Você tem que dar nome para tudo, irmão. Você tem que dar nome, você tem que falar, Deus, eu reconheço que eu tenho dificuldade em perdoar. Deus, eu reconheço que eu deixo a ira me tomar. Deus, eu reconheço que a minha vontade não está condizente com a tua vontade. Deus, eu reconheço que mesmo o Espírito Santo falando ao meu coração, que é para eu deixar, né? Para eu deixar aquilo que não está no centro da vontade de Deus, eu quis prosseguir, eu quis continuar. Então você precisa nome em tudo, irmão, para Deus. A gente precisa parar de camuflar as coisas. A gente precisa parar de camuflar os sentimentos. E a gente vai camuflando isso. A gente vai camuflando isso, a gente vai se enganando, vai vivendo naquele engano. Quando você está frustrado com tudo, com a vida que você está levando, frustrado com Deus, frustrado com o ministério, está frustrado com tudo. Então,
Nós vamos ser mais objetivos. É tão lindo isso. Descer para orar. Louvado seja Deus. A irmã Deise Carvalho está dizendo que está travando. De mais alguém está travando? Ou é só da irmã Deise? Dá um ok para mim. Irmã Bárbara, está travando aí? Evangelista Marta. Tá travando aí a internet de vocês? Tá? Vocês estão pondo joinha porque tá travando ou não? Louvado seja Deus. Amém? Bom, ninguém respondeu, eu acho que tá tudo ok. Glórias a Deus. Amém. Olha só, vou dar esse exemplo. Estava. Um segundo, só coisa rápida. Não, pastor, aqui tá tudo bem, tá bom. Então, nós vamos prosseguir aqui. Amém. Deixar isso daqui, amém? Nós temos que fazer as nossas confissões a Deus. Sabe uma coisa que a gente erra? Sabe? Uma coisa que a gente erra? Isso tudo faz parte do nosso processo de libertação, viu? De cura. A gente precisa ser curado, tá? Quando nós entramos na presença de Deus, por exemplo, para orar, olha só, tem gente que fala, pastora, mas eu oro. Mas a gente tem que rever até a nossa oração. Eu apresento diante de Deus, Deus sabe como eu estou, né? Quando nós entramos para orar diante do Senhor, nós temos que dar nome às situações. Nós temos que dar nome às situações, irmãos. Não tem como a gente fazer confissão, por exemplo, quando você entra para fazer uma confissão, né, de algo, você não pode ficar criando, né? A gente não fica tampando o sol com a peneira, a gente tem que ser verdadeiro. Você precisa ser verdadeiro. Lembra que ontem eu falei? Eu preciso de mansidão. Tem situações que eu não tenho mansidão, tem situações. Aí eu vou orar diante do Senhor, Senhor, sabe o que é? Que às vezes eu não tenho paciência. Não, irmãos, eu quero mais mansidão. Direto. Né? Por exemplo, o perdão. Quando você vai orar, você fala, você acha que você liberou perdão. Presta atenção nisso, que é muito forte. Às vezes você passa por uma situação, você fala, não, eu não tenho problema com fulano, não tenho problema com ciclano. Não, isso aí em mim já foi sarado, isso daí em mim já foi tratado. Eu só não gosto de tocar no assunto, irmão, não foi curado. Quando você vai, não, eu já liberei perdão. Não, é mentira, irmão. Você quer ver uma oração de liberação de perdão? Às vezes você fala assim, Senhor, perdoa aqueles que, né, aqueles que têm me ferido, assim como... Oh, irmão, dá nome. Fala, Deus, eu quero liberar perdão para fulano de tal. Deus, me perdoa com relação a tal coisa que eu fiz. Hoje eu menti. Senhor, hoje eu saí de mim. Hoje eu me irei. Hoje eu fiz... Dá nome, irmão. Dá nome àquela situação. Por quê, pastora? Se Deus sabe todas as coisas. Deus sabe. Quem precisa saber somos nós. Ontem foi uma ministração linda, né? O evangelista deu lugar lá na igreja falando acerca de Davi. Davi teve que dar nome ao seu pecado. Não é? A oração, irmão, quando a gente vê, a nossa oração ela tá monótona. Deus abençoa, Senhor, esse dia, eu entrego nas suas mãos esse dia, Senhor, perdoa aqueles que eu ofendi. Não, você tem que falar, Deus, me perdoa, porque hoje eu ofendi com palavras o Pedro, a Maria, o João, falei o que não devia, Senhor, me perdoa, visita o coração, Pai, do Pedro, visita o coração da Maria, Senhor, arranca do coração dele, Senhor, me libera do mundo espiritual, dessa acusação, Senhor. Olha que coisa bonita. Né?
Nós temos que dar nome. Ah, Deus sabe. Deus conhece. Olha a gente projetando de novo para Deus. Deus conhece, mas Ele quer saber o que está acontecendo. Porque quando nós reconhecemos, nós nos tratamos, nós nos libertamos. Nós temos que ser específico. Só que quando nós entramos diante de Deus, nós entramos e apresentamos as coisas diante de Deus de forma generalizada. Deus, se eu fiz algo contra ti, sabe o que você fez contra Deus naquele dia? Você sabe, irmão. Aí você passou um dia todinho atribulando o povo. Quando chega a noite, você dobra o joelho e fala: Deus, me perdoa se eu pequei contra ti, contra as pessoas, se eu fiz algo que te entristeci. Lógico, você sabe que você entristeceu. Né? Você sabe o que você falou, você sabe as palavras que saíram da tua boca, em qualquer situação, seja para alguém, você sabe, irmão. Você sabe como você se comportou naquele dia, você sabe como você se comportou no teu trabalho, você sabe como você se comportou no teu serviço. Então, assim, às vezes a negação, às vezes a projeção, às vezes a racionalização é que nos faz permanecermos doentes. Tem gente que acha que é todo bonzinho, só falta uma auréola em cima da cabeça. E tão anjo que é, tão bonzinho, Deus só conhece meu coração. A gente vai ficar doente. Vai. Como? Temos que ser verdadeiros. Temos que falar: Senhor, arranca de mim essa raiz adâmica. Arranca de mim, Senhor, esse sentimento. Arranca de mim, Senhor. Hoje eu senti raiva. Hoje eu senti raiva do João. Hoje eu senti raiva da Maria. Mas eu não queria ter sentido aquilo, né? Me faltou discernimento do Espírito Santo. Me faltou dar lugar para o Espírito Santo, para ele acalmar a minha ira. Naquele momento eu mirei. Naquele momento Deus, eu pequei. Dá nome ao pecado. A gente precisa dar nome ao nosso pecado. Porque senão a gente vai passar a vida fazendo aquilo e achando que nós não fizemos. E quando alguém fala para nós que fizemos, não, a gente fica: ai, eu fiz isso, você que fez. Eu fiz isso, foi. Sabe aquele relacionamento nebuloso? Lembra que eu falei do nevoeiro? Né? A gente cria esse nevoeiro. A gente não quer a total aproximação de Deus é transparente. Sejamos transparentes em todos os âmbitos, tá bom, irmãos? Não tô te acusando, não. É que às vezes a gente é muito bonzinho, né? A gente acha que não precisa do Espírito Santo para nada. Não tô te acusando, mas em todas as situações precisamos ser transparentes. Se você tá triste, você não precisa colocar uma cara de alegre e fingir que tá alegre. Não, rasga o seu coração na presença de Deus e fala: Senhor, eu tô triste hoje. Me ajuda, Senhor. Senhor, hoje me faltou fé. Me ajuda na minha falta de fé. Senhor, hoje eu acordei incrédulo, mas eu não posso. A Bíblia diz que a incredulidade desagrada a Deus, então injeta o crer no meu coração, Deus. Aí todos os dias você vai indo daquele jeito, sabe? Como se você colocasse aquela capinha, né? E tá tudo bem. E não está tudo bem, você já não tá mais crendo, já não tá mais exercendo fé, já não tá mais... Não é comum uma pessoa que tem relacionamento com Deus, por exemplo, deixar de orar. Não é comum, não é normal. Se você está com o seu relacionamento com Deus em dia, né, está se relacionando com Deus e não está orando, tem alguma coisa estranha. Não tem como nos relacionarmos com Deus se não orarmos. Não tem como nos relacionarmos com o Espírito Santo se nós não falarmos com Deus. Deus está nos ensinando aqui, irmão. Deus está ensinando a gente a ser mais crente. Deus está ensinando a gente a andar com a verdade. Porque por fim a gente toma aquilo e é uma mentira dentro de nós, é um engano. Esses dias eu conversei com uma pessoa, ela falou assim: eu tô sem vontade de ir para a igreja.
Falei, é mesmo, filho? Falei, mas isso começou hoje? Porque estava aí, né? Eu sempre te vejo firminho, de repente Deus foi embora. Não, irmão, aquilo já estava vindo, ó. Aquilo já está se apagando. A pessoa já estava se afastando, se distanciando de Deus sem perceber, né? É igual um casamento. Um casamento não acaba da noite para o dia. Um casamento, irmão, que eu disse para você há 3 dias anteriores, eu te amo. Se eu disse pro meu cônjuge, né, 3 dias antes, eu te amo. Aí 3 dias depois eu não quero mais, quero divorciar. Mas como? O amor. Então isso não está sendo conivente. Olha, vamos falar um negócio? Às vezes nós estamos dirigindo a nossa vida de uma maneira que não converge com aquilo que estamos professando. Não quero falar difícil, quero falar bem facinho. Às vezes, irmãos, nós levamos uma vida que não condiz com aquilo que nós professamos. Pastora, pegou. Porque não adianta nós sermos bonzinhos na igreja, né? Nós somos pacientes, nós saudamos todo mundo com a paz, né? Sou cristão. E em casa você não tem paciência, em casa você não conversa, em casa você não sauda com a paz, em casa você tem alguma coisa errada, irmão. Alguma coisa tem enfermidade aí. Tem que ter cura interior. Nós estamos nos enganando. Teve uma pessoa uma vez que falou pra mim, agora já acabou, né? Eu posso tirar agora a minha capa de crente. Não, irmão. Misericórdia. Minha capa de cristão. Não. Você está equivocado. Você está equivocado, irmão. É vida de aparência. É isso mesmo, irmã Filomena. E Deus não tem isso para nós. Lembra? Nós estamos falando de cura. De cura interior. Se você trata bem os domésticos da fé, você precisa também tratar os de casa. Se você trata bem as pessoas do seu serviço, do seu emprego, você tem que tratar bem os de dentro de casa, os da igreja. Entende isso? Nós estamos falando de... Tem alguma coisa, teve algum desvio, tá tendo algum desvio de caráter humano ou caráter espiritual. Tá tendo algum desvio, alguma coisa tá errada. Né? Deus, falei pra você que Deus ia chacoalhar nós hoje, mas é pra nos curar. Deus tá nos curando. Lembra da nossa vontade? Mas é que em casa eu não tenho vontade de falar. Irmão. Se você não tem, a Bíblia fala que se você não faz o que é bom, você está negando a tua fé. Se você não faz o que é bom com os domésticos da fé, da casa, você está negando a tua fé. Não, eu sou cristão aonde quer que eu esteja. Aonde eu for, eu sou cristão. Se eu trato você bem aqui, eu trato você bem ali, eu trato você bem em casa. Em casa ainda é pior, tem uma cobrança ainda maior de nós, porque é a nossa primeira igreja. A nossa casa é a nossa primeira igreja. Vamos nos curar. Vamos restabelecer isso. Às vezes você não grita com pessoas na igreja, mas grita com os de casa. Tem alguma coisa errada. Se você, na hora que você foi falar com aquela pessoa na igreja, você falou, ainda que a pessoa te irou, olha isso, a pessoa te ira, às vezes faltou ali, né? Faltou com algo ali com você e você se segurou. Você fala, não, vou segurar. Então lá você consegue segurar, em casa você não consegue. Né? Lá você conseguiu deixar, não, eu deixei o Espírito Santo me dominar. Só que em casa você... Vamos pedir ao Senhor. Pede para Ele que Ele dá, Ele dá.
Tem lares transtornados, famílias, irmão, a ponto de separação. Porque não é fácil você viver com uma pessoa enferma, a alma enferma. Não é fácil. Não é fácil. Você viver com pessoas enfermas. Só que se aquela pessoa está enferma, ela precisa saber que ela está enferma. Se você passa por essa situação na sua casa, você vai, em nome de Jesus, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria. E você vai ajudar essa pessoa. Você vai começar a conduzir essa pessoa, não como acusação, irmão, dentro da palavra. Falar, você já percebeu? Você já percebeu o que tem acontecido? Você já percebeu que em casa você não tem paciência? Você já percebeu que, né? Você trata as pessoas diferente? Isso é muito, muito, muito sério. E assim, tá, irmãos? Ó, vou ser bem direta. Bem direta e bem objetiva, que o nosso horário, a musiquinha já tá entrando outra vez, então é porque eu já passei de 1 hora. Isaías 53, ó. Vamos caminhar para o fim dessa ministração aqui. Deus quer curar você, tá? É um chacoalhão. A Bíblia fala, examine-se o homem, pois a si mesmo. O que é examinar-se? É a gente se julgar. Porque se nós não nos julgarmos, Deus permite que outras pessoas nos julguem. Mas para quê? Para que a gente não seja condenado com o mundo. Às vezes tem situações que vai te trazer condenação. Vai te condenar com o mundo se você continuar fazendo como cristão. A evangelista Samara colocou aí o significado de cristão. É pequeno Cristo. É simples. A gente se analisa e fala assim, se eu sou um pequeno Cristo, eu tenho que ser imitador de Cristo, né? Cristo faria isso? Se coloca Cristo dentro de você. Olha que coisa linda. Coloca Cristo dentro de você. Imagina Cristo reagindo às situações. Como que ele reagiria diante dessas? Simples. Lembra que eu falei da pessoa quando ela quer... A primeira coisa é a negação, eu não sou assim, né? Depois a racionalização, a gente quer tudo projetar. E depois a projeção, a gente projeta tudo para terceiros. Né? Então como que Cristo se comportaria diante dessa situação? Coloca Cristo. Quando você estiver irritado no trânsito, coloca Cristo. Como que Cristo reagiria naquela hora do trânsito? Depois de levar uma fechada? O que Cristo faria? Ele aceleraria o carro também? Não. Com certeza não. Olha como é simples. Pastora, não é impossível. Não, não é impossível. É simples. Quando você estiver aí com o teu cônjuge, né, conversando, o negócio começou a esquentar, o que você acha que Jesus faria no momento em que as coisas começam a acender? Os nervos começam a se levantar, o que você acha que Jesus faria? Você é um pequeno Cristo, né? É muito lindo isso. Vamos lá, vamos para as curas. Isaías 53, vou ler, tá? Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, ele não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza nós vimos, para que o desejássemos. Ele era desprezado, mais indigno entre os homens, homens de dores, os trabalhos, homem como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado. Não fizemos caso dele algum. Você acredita que pessoas continuam não fazendo caso de Jesus? Não fizemos caso dele algum, quer dizer, não deram importância para aquilo que ele estava ensinando. E às vezes a gente entra nessa situação. Quando nós agirmos de maneira que não é conivente com a maneira de um cristão de agir,
Nós estamos fazendo isso, não estamos fazendo caso dele. Aprendemos, mas não estou fazendo caso dele. Primeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, grava isso, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Para finalizar, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele nos salvou do pecado. Isso é cura espiritual. Você já foi curado. Cura espiritual. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Cura espiritual. Apenas confesse, se arrependa e segue como livre. Olha a outra parte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Paz. Essa paz não é a paz que o mundo nos dá, é a paz que excede todo entendimento. De cura da alma. Jesus pode curar a nossa alma. Jesus já curou a nossa alma. É só nós tomarmos posse disso e também andarmos como curados. Outra. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados de físico. A nossa cura física. Eu estou falando de cura física. Eu estou falando de doenças do corpo. Jesus pode curar. Então nós recebemos, nesta palavra de Isaías 53, nós recebemos a cura espiritual. Quando ele foi ferido naquela cruz. E ele nos salvou, né, dos nossos pecados. Nós recebemos a cura da alma, que é a paz interior. Quando ele estava sendo nos trouxe a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não vai entender. A paz que, em meio de uma pandemia, de uma guerra, mas nós estamos em paz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A pisadura dele trouxe cura para o nosso corpo físico. Então nós somos curados pelo físico, nós somos curados da alma e somos curados do espírito. Amém? Nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Nós somos curados pelo Senhor. Por isso que eu falei para você que não tem como você receber cura do homem interior, ser curado sem a pessoa de Jesus Cristo. Sem você achegar-se a Deus. Sem você se relacionar com Deus. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu quero orar com você nesta noite. Aleluias. Que você seja curado. Que a tua mente seja curada de lembranças desagradáveis. Que a sua mente seja liberta de fortalezas. Que a sua mente esteja segura no Senhor. Que a sua mente seja livre de todo medo. Que a sua mente de todo sentimento de culpa. Que a sua vontade ela seja constante na presença de Deus. Que você seja curado de toda a inconstância. Louvado seja Deus. Que você seja curado, aleluias, da situação inerte. Às vezes a gente fica inerte, irmão. A gente fica inerte a uma situação, a gente não consegue prosseguir, a gente não consegue, porque às vezes você não tem vontade de prosseguir, você não tem vontade de continuar, você não tem vontade de sair daquela situação. Você seja curado hoje dessa vontade, em nome de Jesus. Que você, louvado seja Deus, seja curado dessa vontade. Sabe, irmão, tem gente que deixa tudo para depois. Não, deixa para depois. Vou deixar para depois. O sempre vai ficando para depois. Não.
Que Deus cure você. Que essa vontade seja agora de ser curado, de ser liberto. E o nome do Senhor ser glorificado sobre a tua vida. Amém? Que você seja curado de toda depressão. Que você seja curado, louvado seja Deus, de toda insônia. Que você seja curado de todo sentimento de ciúmes, de possessão. Que você seja curado, louvado seja Deus, de toda a inquietação da sua alma. Que você seja curado, louvado seja Deus, da falta de caráter. Que você seja curado em nome de Jesus, irmão. Louvado seja Deus do sentimento de inferioridade. Que você seja curado dessa baixa estima. Que você seja curado e liberto. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Que você seja curado nesta noite. Toma posse, irmão, dessa cura. Que você seja curado desse medo. Medo de noite, medo de dia, medo de sair de casa, medo de lidar com pessoas, medo de se entregar a relacionamentos, medo do novo de Deus, medo de assumir compromisso, medo de responsabilidades. Seja curado deste medo. Eu conheço pessoas que estão vivendo no pecado até hoje por medo de assinar um papel que vai declarar casado. Estranho, né? Porque já vive há tanto tempo junto. Medo do quê? A gente precisa ter medo de ir para o inferno, né? Esse é o medo, de ir para o inferno. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Seja curado hoje de toda a tua dúvida. Irmão, sentimento de dúvida. Louvado seja Deus. Elimina a essência da nossa fé. Grava isso. Sentimento de dúvida. Será que esse estudo aí é de Deus mesmo? Então, você já duvidou. Você já perdeu a essência de fé. Daí você já não recebe. Entende isso? Que Deus venha libertar você. Amém? Soberano Deus eterno, Pai, em nome de Jesus. Nesta hora, Senhor, meu Deus, que Tu possa visitar, Senhor, o Teu povo. Que Tu possa visitar a mente. Que Tu possa visitar, Senhor, aleluias, o nosso corpo, o nosso coração. Que Tu possa visitar, Senhor, as nossas vontades. Que esteja, Senhor, tudo alinhado acerca da Tua vontade, que nós sabemos que é boa, perfeita, agradável. Que nós possamos, ó Deus, ser curados dos nossos traumas. Que nós possamos ser curados, Senhor, de todo o mal que nos acomete. Que nós possamos ser curados, Senhor, de todos os assombros, todos os medos, todas as inquietações da nossa alma. Que nós possamos ser curados de tudo aquilo que nos impossibilita de relacionarmos com pessoas. Que o Senhor possa nos curar, Senhor, de tudo aquilo que nos impede, de toda a névoa, Senhor, que nos separa do verdadeiro relacionamento com o próprio Deus. Aleluia, nos cura, Senhor. Nos liberta nessa noite, quebra todas as amarras, toda a algema. Nos faz, Pai querido, nos faz entendermos que somos livres em Cristo Jesus. Que esta palavra de Isaías 53 seja verdadeira ao nosso coração. Que nós venhamos tomar posse da Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, tomar posse, Senhor, da Tua verdade. E que ela venha, Senhor, destruir toda a mentira que há em nós. Não a mentira de ser mentiroso, mas a mentira, Senhor, é determinada por Satanás, dessas mentiras na mente, os enganos do coração. Que a Tua verdade venha tomar posse de nós como um todo. E o nome do Senhor venha ser glorificado. Deus, levanta esta pessoa, coloca ela de pé. Senhor, retira ela desse processo de infelicidade. Senhor, vai curando, Pai querido, a alma desta pessoa que tem passado por perdas. Pessoas que passaram por perdas, Senhor, significativas, não quer dizer que não teve sentido. Pai, foram perdas irreparáveis para elas. Mas que elas possam entender que através da pessoa do Espírito Santo, essa perca, ainda que irreparável para ela, aleluia, seja reparada pelo bálsamo do Senhor. Pai, pessoas que ainda não entendem por que outras pessoas foram levadas, Pai. Senhor, elas projetaram esse sentimento da falta, Senhor, da separação, do não querer separar-se daqueles que foram, Senhor. E aí nós vivemos com essa indagação dentro de nós. Por que Deus permitiu? Por que Deus levou? Por que Deus tirou? Que o Senhor possa colocar do Teu bálsamo sobre o nosso coração, sobre nossa vida, para que nós não andemos inquietos, Pai.
Em nome de Jesus, ajuda essas pessoas a prosseguir. Cura o nosso homem interior. Que eles possam viver a plenitude de Deus sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco nesta noite. Amém? Evangelista Patrícia, Evangelista Samara, irmão Marcos, Deus abençoe, irmã Raquel. Aleluia, irmã Vilma, que está aí. Glória a Deus. Aleluia, nossa irmã Sueli Sabino, Adriana Zanin. Deus te abençoe, minha linda. Em nome de Jesus, Deus vai visitar a tua vida de maneira extraordinária, viu? Era necessário você ouvir tudo isso da parte de Deus para que Deus pudesse concluir a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável sobre a tua vida. Eu vejo situações da sua vida ainda assim aprisionadas por conta de algumas situações, né, que tem acometido teu coração. E o Senhor, ele te liberta nesta noite, amém? Louvado seja Deus, porque Deus quer concluir os planos dele sobre a sua vida. Tem coisa linda de Deus para a tua vida. Deus quer te usar muito. Deus quer te usar para coisas grandes. Eu vejo teu ministério, louvado seja Deus, sendo alavancado pelo Senhor. Amém? Porque o Senhor está destruindo, louvado seja Deus, todas essas fortalezas que se apresentaram diante da tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, amanhã nós temos um momento mulher. Amém? Um pouquinho mais tarde, né? Vai ser às 18 horas. Nós mudamos o horário porque voltaram os ensaios, né, do Ministério MTR. E a gente precisa voltar ao nosso horário normal, né? Eles precisam voltar ao horário de ensaio. E aí nós vamos passar o culto para as 18 horas, tá bom? Mas não deixa de participar. Amanhã estaremos lá com a pastora Rosângela. Uma benção, mulher de Deus também, muito usado na libertação. Deus vai falar muito forte ao nosso coração. E o tema é fortíssimo, irmão. É continuidade disso daqui. Sarando as feridas. Deus vai falar forte ao teu coração, tá bom? Irmã Miriam, Deus abençoe. Irmã Filomena também, Deus te abençoe. Uma boa noite para os irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E até o café com palavra, né? Até segunda-feira, tá bom, irmãos? Vai ser de segunda a sexta, café com palavra. De sábado e domingo a pastora faz a pausa, porque a gente tem a live, né? Momento Mulher. De domingo nós temos culto no ministério. Então, de segunda a sexta-feira, você acompanha aqui o café com palavra, juntamente comigo e com o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe você. De Jesus. Amém? Fique na paz. Amo vocês. Deus abençoe.